Saudações, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Palavras de Graça. Hoje nós vamos falar sobre virtudes. Virtudes cardeais e virtudes teologais. O que é que são virtudes cardeais, o que é que são virtudes teologais, quais são e como podemos viver estas virtudes e como elas podem nos ajudar a chegar onde queremos. Sejam bem-vindos a Palavras de Graça. Bom, virtudes, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Virtude é uma disposição habitual para fazer o bem. O que é que significa uma disposição habitual? Quer dizer, é uma maneira de ser que não é só do momento, não é só de agora. É um hábito, é um costume, hábitos constante. Então é o constante fazer o bem que caracteriza uma pessoa virtuosa, uma pessoa que quer fazer o bem e uma pessoa que quer praticar virtudes. As virtudes são divididas em dois grupos na doutrina católica. As virtudes cardeais e as virtudes teologais. Estes dois termos já nos dizem muita coisa. Cardeais estão ligadas àquelas virtudes que nós praticamos em direção aos outros, aos seres humanos que possuem carne, não é? Então, essas virtudes estão direcionadas ao nosso irmão, à nossa irmã, são virtudes cardeais, que nos ajudam a nós a sermos melhores seres humanos. E temos as virtudes teologais que são direcionadas a Deus e que nos vêm de Deus e aprendemos de Deus. Então essas são as virtudes teologais. Aqui teo significando Deus. Então teologais vindas de Deus. Então quais são as virtudes cardeais? Prudência, justiça, temperança e fortaleza. Prudência, justiça, temperança e fortaleza. Virtudes muito importantes, meus irmãos e minhas irmãs. O que é ser prudente? Uma pessoa prudente é uma pessoa que está preocupada em fazer o bem. Está preocupada em ver as coisas serem bem feitas. E mais, acima de tudo, está preocupada em não causar danos aos outros e nem a si mesmo. Então, quando alguém é prudente, ela olha para a situação e vê o que é melhor a ser feito para o bem de si e de todos. Então, a prudência é uma virtude importantíssima, meus irmãos e minhas irmãs. Porque sem prudência, nós cometeremos erros, inúmeros erros crassos, porque não temos essa noção de prudência. E as Sagradas Escrituras nos convidam a sermos prudentes de modo geral. Sede prudentes como a serpente e doces como a pomba. Quem já viu uma serpente sabe que ela está sempre cuidadosa, não é? Cuidadosa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, temos sempre de ter essa noção de olhar o nosso contexto, olhar a nossa situação e saber como agir em diferentes contextos, em diferentes situações. Isto é que é prudência. Justiça. Fazer o bem. Dar a cada um segundo as suas necessidades. Isto é justiça. Deus é o modelo de justiça. Claro que a justiça de Deus vem sempre com misericórdia e também a nossa justiça deve vir sempre acompanhada de misericórdia. Mas aqui a ideia é fazer justiça ao próximo.
Se o nosso irmão, se a nossa irmã necessita da nossa ajuda, é justo, é certo que nós ajudemos. Mas também justiça é uma virtude que deve ser vista no contexto das sociedades. Há sociedades injustas neste mundo. Sociedades onde alguns têm tudo e outros têm nada. Então nós, como cristãos, como pessoas que querem seguir a Deus e querem ser virtuosas, temos de cultivar justiça na nossa vida. Nas pequenas coisas que nós fazemos, temos de ser justos. E não começar a ter falcatruas, a querer criar o caminho só para mim, para que eu seja o beneficiado. E então eu esqueço tudo o resto dos outros. Isto não é justiça, isto não é ser justo. Então, virtude da justiça. A virtude da temperança, que é uma virtude muito próxima da virtude da prudência, mas aqui a temperança é uma virtude mais ligada à emoção, ao nosso estado emocional, às nossas paixões. Temperar é colocar, como as nossas mamás que cozinham, os nossos papás que cozinham, sabem o que é temperar, não é? Pôr os melhores ingredientes para se formar um final bom, não é? Um final que seja saboroso. É assim que nós temos de ser quando diz respeito às nossas emoções, os nossos sentimentos. Não dá para ser uma pessoa que está sempre contente e está sempre a rir de tudo, mesmo em situações de tristeza. Também não dá para ser uma pessoa toda hora triste e nunca ri e nunca está contente. Não dá. Não dá para ser uma pessoa que se diz amante, que ama, não é? Mas que tem um amor obsessivo, possessivo, um amor que chega até a fazer o mal. Isto é falta de temperança nas nossas paixões, dos nossos sentimentos. Então, meus irmãos, nós somos aqui convidados a ter equilíbrio emocional. É uma virtude ser uma pessoa emocionalmente equilibrada, temperada. Um pouco de tudo, mas que se crie um balanço. A ideia da comida acho que é a melhor. Eu dou o exemplo da comida porque eu gosto de apreciar boa comida. Então, quando tu comes algo que está bem temperado, bem balançado, é assim que nós devemos ser, no que diz respeito às nossas emoções. E a última virtude cardeal é fortaleza. Nós conhecemos ali as fortalezas, os edifícios, não é? Que principalmente os portugueses na história deixaram muitas fortalezas. São casas fortes, edifícios fortes, seguros. E fortaleza é exatamente isto. Nós devemos ser homens e mulheres fortes. Fortes na nossa fé. Fortes no fazer o bem. Permanecer fortes, firmes. Este mundo nós vamos ser sempre batidos. Sempre batidos por situações. Vamos ser sempre abalados por situações. Mas é virtude ser forte. Permanecer firme. Não sucumbir a toda e qualquer dificuldade. Então, fortaleza é muito importante. Agora vamos passar para as virtudes teologais, as virtudes que nos vêm de Deus e que são direcionadas a Deus. Temos primeiro a fé, a esperança e a caridade. Fé é uma expressão que é muito simples de se definir, mas muito complexa de se perceber. Fé é acreditar, ter confiança naquilo que nós não vemos. Neste caso, ter fé, ter confiança em Deus. É virtude acreditar e ter confiança que Deus existe, primeiro, e de que Ele se preocupa conosco. Fé é que nos ajuda a entregarmos a nossa vida a Deus. Termos fé é o primeiro passo para se entender a nossa verdadeira natureza. Nós falamos num vídeo sobre a natureza humana como imagem e semelhança de Deus e Jesus Cristo como modelo. Então, para que possamos fazer esse caminho de sermos verdadeiros seres humanos, de chegarmos até Deus, precisamos de fé.
entrega total a Deus. Esperança. Esperança vem mesmo da palavra espera, não é? Esperar. Então nós temos esperança de que algo está a vir para nós ou que algo nos espera no futuro, não é? Então esperança na vida eterna é o que é mais específico aqui. Esperança na vida eterna, esperança de que Jesus virá no último dia e ressuscitará os vivos e salvará os vivos e os mortos, julgará os vivos e os mortos. Então, esperança é essa virtude que nos ajuda a ter os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, lá à frente, no futuro. E caridade. Caridade é amor. Caridade é amor. E Jesus Cristo nos diz que os mandamentos são resumidos em amor a Deus e amor ao próximo. E aqui Deus nos diz que amá-lo é amar o próximo. E o amor é tão importante que sem ele, tanto fé como esperança não valem. Nós precisamos amar e o amor nos impele a agir, a fazer o bem, a sermos virtuosos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, temos que cultivar estas 7 virtudes, as cardeais e as teologais. Estas virtudes vão nos ajudar a viver uma vida direcionada ao bem, ao fazer o bem. Então, tenhamos este ensinamento na nossa cabeça, sermos virtuosos, sermos perfeitos, como o nosso Pai do céu é perfeito, como as Sagradas Escrituras nos dizem. Jesus nos convida a sermos perfeitos como o Pai do céu é perfeito, a sermos bons como Ele é, sermos virtuosos como Ele foi e como Ele é. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos guardar este ensinamento e vamos tentar viver uma vida de virtude, uma vida moralmente virtuosa. E o que é virtude? Hábito. Hábito em fazer o bem. Então, vamos manter este hábito de fazer o bem. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Não esqueçam de deixar o like. Não se esqueçam de partilhar o vídeo com os vossos amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos.